Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o Capitão Walter, mais uma vez aqui, né, contando aí, conversando um pouco sobre vocês. Geralmente eu conto histórias, mas hoje eu vou falar um pouco sobre atualidades, né? Então, já quero pedir para vocês aí para deixarem o seu joinha, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Também ajuda a gente aí, tá? Então, vamos falar sobre atualidades, né? Uma coisa que está acontecendo hoje, né, não está muito legal para todo mundo, né, por conta dessa pandemia. Nós estamos vivendo dias difíceis, né, e tem acontecido, e nós temos visto na mídia, né, muitas informações com relação ao processo de escolha de pacientes mais graves, menos graves, para usar respirador, né? No mês passado, começo de março, mais ou menos, na Itália, houve momentos em que o serviço de saúde, o serviço médico, decidiu que ia deixar pacientes mais idosos, acima de 80 anos, sem uso de respiradores, mesmo em casos mais graves, dando prioridade a mais jovens, né? Isso escandalizou muitas pessoas, né? Me escandalizou também, mas a gente pensa um pouco nos conceitos que a gente estuda, e nos processos que a gente trabalha. Então, existe um processo chamado processo de triagem, e nós vamos falar um pouco sobre esse processo hoje, né, e apresentar assim alguns modelos de triagem que o mundo usa, bombeiros e equipes hospitalares. Então acompanhe aí com a gente, né, esse esclarecimento, né, para a gente entender um pouquinho como é que isso funciona. Vamos lá? Então, falando sobre métodos de triagem, né, processos de triagem, nós temos as triagens pré-hospitalares, que geralmente elas são trabalhadas no Brasil utilizando um método chamado START, né, que é a triagem que é feita no cenário, né, no acidente, na rua. Existe outro método de triagem que é utilizado em hospitais, como o método, o protocolo Manchester, né, que é um método também de classificação de pacientes em emergência. E basicamente esses métodos, eles funcionam como? Eles funcionam para que você tenha uma resposta a uma grande demanda. Então, quando é que você aplica um sistema de triagem? Quando a sua capacidade de resposta é menor do que o nível de emergência que você tem. Então você tem que aplicar um sistema de triagem. No caso de resgate de vítimas, nós utilizamos o método START, né, que é o método mais básico para definir vítimas que devem ser retiradas primeiro do cenário. Então, por exemplo, num volume grande de vítimas, nós não adotamos prioridades de adultos e crianças. Nós adotamos prioridades de vítimas vermelhas, amarelas e verdes, né? Então, indo da mais grave para menos grave. A vítima vermelha é uma vítima que ela precisa de atendimento imediato, né? A vítima amarela é uma vítima que é urgente, mas que pode esperar a retirada da vítima vermelha. E a vítima verde geralmente é a vítima que anda, né? Se ela consegue andar no cenário, ela é removida andando e vai até o ponto de atendimento, onde é reavaliada, né? Talvez no ponto de atendimento, por exemplo, uma vítima verde se torne uma vítima amarela ou até uma vítima vermelha, né? A depender da avaliação. Mas inicialmente, para retirar do cenário, a vítima verde sai andando e as vítimas que precisam ser removidas, né, ou seja, não conseguem sair por si, elas são classificadas aí dentro desse processo, né? Não é simplesmente olhar para a vítima e dizer você é verde, você é vermelho ou você é amarelo. Não. O processo ele funciona através de algumas análises. Nós verificamos
Por exemplo, se eu abordo a vítima e ela não respira, eu faço abertura de vias aéreas, abertura simples, né? Faço abertura simples de vias aéreas. Se a vítima volta a respirar, nesse momento ela é uma vítima vermelha, porque ela não estava respirando, né? Então, reposicionou vias aéreas, a vítima respira, vítima vermelha. Se a vítima, por exemplo, ela está respirando, mas ela tem enchimento capilar, o que é isso? É quando eu pressiono o dedo e solto, o enchimento capilar, o retorno, né, é maior do que 2 segundos. Então, ou seja, um retorno mais lento. Então, o risco desse paciente é ter uma hemorragia, estar em choque. Então, por isso ele é uma vítima vermelha. Se o paciente respira, tem enchimento capilar abaixo de 2 segundos, normal. E as respirações dela estão até 30 movimentos respiratórios, ela continua sendo, não é uma vítima vermelha, tá? Ela pode ser uma vítima amarela, mas ela não é uma vítima vermelha. Se a respiração dela estiver acima de 30 movimentos, então ela é uma vítima vermelha. E por fim, se eu avaliei a respiração, avaliei a circulação, vou avaliar o nível de consciência. Ela cumpre ordem simples, sabe onde está, responde, tem desorientação, né, não consegue responder palavras conexas, então ela é uma vítima vermelha, né? Agora, se esse paciente apresenta nível de consciência normal, apresenta retorno venoso normal, o enchimento capilar normal, respiração normal, então ela pode ser uma vítima amarela, mas naquele momento ela não é a prioridade a ser removida. A não ser que ela tenha, assim, uma grande avulsão de membros e não esteja com nenhum parâmetro alterado, o que é praticamente impossível, né, no atendimento pré-hospitalar. Enfim, mas o que assim, esse não é o ponto importante aqui para a gente. O ponto importante é que o que eu quero falar é que a triagem é um método, é uma doutrina, não é só um método, né? É um processo que vai sendo construído, né, através da prática. Dentro dos hospitais há um protocolo, né, também, que é classificado, onde as vítimas vermelhas são atendidas de imediato, vítimas laranjas, né, tem um tempo maior para ser atendido, vítimas amarelas o tempo aumenta, né, as vítimas verdes e azuis, se eu não me engano, o tempo também muda. Enfim, mas por que dentro desse processo resolveram que pacientes idosos não teriam direito a uso de respirador? Esse que é o problema aí, né? Então, é uma coisa que vai realmente de encontro às os nossos juramentos, né? A proteção à vida. Só que assim, você não tem de onde tirar. E você tem um paciente mais jovem, que tem mais chance de viver. E um idoso de 86 anos, 87 anos, que está grave, e um jovem que está grave, aí a equipe médica vai decidir quem vai viver e quem não vai viver. Infelizmente, assim, não é uma coisa para os dias normais, não é uma coisa para a situação normal. É uma situação fora do normal, onde não existe equipamento, onde não existe solução. E a solução é decidir se um vai ficar e o outro vai partir, né? É assustador? É assustador. Mas é um processo, né? Não esperamos que isso aconteça aqui no Brasil, né? Pode ser que esteja acontecendo e a gente não saiba, mas efetivamente nós não temos notícias desse tipo de decisão, né? Mas assim, é um processo muito grave, né, onde você vai decidir quem vai sair primeiro. É como, por exemplo, você está numa embarcação, a embarcação afunda, você é a única pessoa que sabe nadar e tem 10 pessoas se afogando. Quem é que você vai salvar? Você vai salvar o que está mais longe de você ou o que está mais próximo de você? É diferente, mas assim, é uma decisão. Você vai salvar quem está mais próximo, né? Vai levar aquela que está mais próximo. Você não consegue dar conta de 10 pessoas, né? Se 10 estão se afogando, você só consegue salvar uma com suas mãos, né? Então os médicos eles estão passando por esse processo. Não é um processo bom, não é agradável, não é fácil, né, tomar uma decisão dessa, né, de negar um aparelho em detrimento de outro para outro paciente. É um negócio assustador. Mas assim, é um processo que foi necessário naquele momento, né, em que eles estavam vivendo.
né, porque eles não tinham equipamento suficiente, né, para poder fazer o suporte à vida dos pacientes que eles tinham. O volume era muito grande, né? Nós não temos noção do que eles passaram ali naquele processo, né, das equipes de saúde tentando salvar vidas sem equipamento suficiente para tal. É um processo difícil, né? Naturalmente que o bombeiro ele não passa por esse processo porque muitas vezes nós não lidamos com esse volume de socorro, né? É uma coisa assim que muitas vezes o bombeiro ele não está ele não passa por isso, né? Algumas vezes nós enfrentamos grandes ocorrências, né, e tivemos que tomar a decisão de transportar, sei lá, 5 vítimas numa ambulância, diferente, né, fora do protocolo, né, transportar de qualquer jeito, vítimas graves, você não consegue cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, mas é diferente, você tem 5 pacientes e você vai decidir, você consegue inclusive dar uma solução provisória até que consiga remover aquele paciente para um outro hospital ou consiga equipamento em um outro hospital para emprestar, né? Isso acontece, né? Trabalhei aí em UTI muitos anos e algumas vezes a gente já teve problema de pedir emprestado a um outro hospital um equipamento para manter o suporte à vida de um paciente que estava internado ali, ou então transferir o paciente, né? O problema é que, por exemplo, na Itália, em países onde colapsaram a saúde, eles não tinham para onde levar, né? Isso é que é terrível, né? Eles passarem por isso, não tinham para onde levar os pacientes. Então, o paciente morria ali, né? Às vezes ele não dava conta, quando ele via o paciente já tinha ido a óbito. Então, é assim, o que eu queria falar aqui é exatamente isso, né? Esse processo todo aí de trabalho, o bombeiro quando enfrenta a triagem, ele entra na cena, ele decide lá quais são as vítimas que ele vai retirar primeiro e ele retira as vítimas. A decisão é dele. Por quê? Porque ele é a pessoa capaz de entrar naquele local sinistro, naquele local de risco. O médico não vai entrar lá dentro do desabamento, né, para fazer o resgate. Quem vai entrar é o bombeiro, né? Pode ser que você encontre um ou outro médico louco o suficiente para ir, mas o problema é que nós não temos equipamento suficiente para dividir, né, para dar capacidade a uma outra pessoa para ir até aquela ocorrência, né? Então é complicado. Mas enfim, o bombeiro faz triagem nesse processo, é o método chamado START, né? Simples triagem, rápido tratamento, né? Remoção rápida da cena, né? Geralmente a gente faz uma triagem básica no cenário e leva para uma zona que é chamada de zona azul, onde as equipes de saúde fazem uma reclassificação, né? Mas quem tira primeiro de lá de dentro, quem decide quem vai tirar é o bombeiro, né? Felizmente, vou dizer assim, né? Felizmente nós aqui em Sergipe não temos catástrofes com múltiplas vítimas há um bom tempo, e hoje nós temos mais treinamento, as equipes de saúde têm mais treinamento para dar uma solução melhor a esse processo. Mas, assim, quando você chega num processo de colapso de emergência, aí você precisa decidir. E aí é onde é que o bicho pega, né? Bom, mas era isso que eu queria falar hoje, né? Na próxima eu entro aí com uma história mais agradável, alguma coisa mais leve, né? Desculpem aí se vocês se assustaram com esse tema, mas é bom para a gente pensar, né? Se você pode, fique em casa, tá? Um abraço a todos.